Olá pessoal, tudo bom? Fábio Marçal aqui. Preparei para vocês hoje um pouco sobre orações subordinadas substantivas. Um conteúdo aí que muita gente acha dificílimo. Não vou dizer que é fácil, mas também não é dificílimo, aquela coisa impossível de se aprender. Dá para se aprender desde que a gente comece pelo lugar certo, pelo ponto certo, pelos pré-requisitos adequados. Como assim pré-requisitos? Bom, esse aqui é um conteúdo bem objetivo, bem conciso. Vou tentar explicar da maneira mais didática possível para você entender como identificar, o que você precisa para identificar e, além de identificar, como analisar corretamente as orações subordinadas e substantivas. É um conteúdo que assusta muita gente, mas é um conteúdo que aparece na maioria dos concursos e vestibulares. É um conteúdo muito essencial. Bom, antes de começar, gostaria de pedir a você para curtir aí o vídeo, se inscrever lá no canal, que estou sempre tentando, na medida possível, postar bons conteúdos, postar conteúdos que são de relevância realmente, não apenas conteúdos simples, superficiais, mas tento sempre colocar coisas consistentes, aquilo que vai além de uma explicação superficial, além do básico. Bom, eu faço isso justamente porque eu obtive muito sucesso na minha vida, na minha carreira, com os estudos, com língua portuguesa principalmente, e claro, se eu fui beneficiado, eu quero beneficiar as pessoas também. Essa é uma missão de vida que eu tenho, amar ao próximo, servir ao próximo, assim como Deus me ama, né? Assim como Deus nos ama. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que começar a perceber, a se dar conta, é onde tudo começa. É ir na raiz. Vamos imaginar que o estudo de língua portuguesa é como uma árvore. Período composto é a copa da árvore, as folhas. As frutas são as orações subordinadas, substantiva, subordinada adverbial, subordinada adjetiva. As folhas são aí, né, as frases, a oração, o período. O tronco é o período simples, a função sintática no período simples. E a raiz são as classes gramaticais. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para aprender período composto de verdade, aprender, entender na verdade, porque isso é a maior dificuldade nossa, na verdade, é entender aquela nomenclatura imensa. É muito nome junto, oração, subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida, de infinitivo. É muito nome junto. De onde vem isso tudo? Esses nomes são em sequência. Então a gente tem que começar a entender a base, classes gramaticais, função sintática no período simples, função sintática no período composto, classificações. Porque a maior dificuldade nossa é justamente essa. O conteúdo básico, o conteúdo raiz, o conteúdo essencial. E quando a gente não tem isso, no 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, vai chegar no 2º grau, que é onde a gente vê o período composto, realmente a gente não vai conseguir entender. Por quê? Porque ficou com uma base deficiente, a raiz ficou fraca, não ficou profunda. Logo, o tronco não vai crescer tão consistente, as folhas vão ficar meio mirradas e vai acabar não frutificando. Ou seja, para entender período composto, você vai ter que garantir que conhece classes gramaticais bem, sim, os conceitos de classes gramaticais e todas as 10 classes gramaticais. Fábio, precisa mesmo? Precisa. Se período composto é aquele conteúdo que você sempre teve terror, sempre teve medo, vou te dizer, é justamente por falha na base. Para você entender, eu já estou te dando justamente a dica principal, o que poucos professores fazem. Tem muito professor que até mesmo para dar uma de bonzão, taca lá período composto, faz uma análise, isso, aquilo, oração adverbial, oração adjetiva, o aluno não entende nada, e o professor sai como, né? Caramba, sou o cara, sou bonzão, e os alunos ficam perdidinhos, parece que gosta, né, de ver os alunos perdidos e, eu sou o cara, eu sei fazer isso aqui, poucos sabem. Não, ele só sabe porque ele tem a base bem estabelecida. E infelizmente ele acaba não dizendo isso para você. Mergulha em classes gramaticais. Memoriza todas as classes gramaticais. Entenda, aprenda, domine os conceitos de todas as classes gramaticais.
artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Memorize as 18 preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Memorize os artigos: o, a, os, as, uma, os, umas. Os substantivos concreto, abstrato. Entenda o que é a locução adjetiva, o que é a locução adverbial, o que é a locução verbal, o que é uma locução prepositiva, o que é uma locução conjuntiva. Fábio precisa disso tudo. Cara, concurso público, um ponto eleva 40, 50, 60 posições. Você sabe muito bem disso. Eu só comecei a passar em concurso público quando eu comecei a dominar a matéria. E eu só comecei a dominar a matéria quando eu fui lá na base. Quando eu comecei a pegar livros de matemática da sexta, sétima, oitava série, as antigas séries, e ver exponenciação, radiciação desde o início. Quando comecei a pegar livros de língua portuguesa da sétima série, oitava série, e começar a estudar desde o início. Quando eu comecei a pegar verbo, eu comecei a entender, estudar a semântica dos tempos verbais. É um projeto de vida. Concurso público é um projeto de vida. Vestibular é um projeto de vida. Conheci uma menina que ela estudou 3 anos para passar em medicina. Tem gente que estuda até mais, 4 anos, 5 anos. Beleza? Enquanto muita gente tinha começado a faculdade, já estava terminando, ela ainda estava entrando porque ela ficou na preparação. É projeto de vida. Tem que estar disposto. Vale a pena? Sim, vale a pena, com certeza. Quando é aquilo que você quer, aquilo que você almeja realmente. E aí, sentou na cadeira, separou aquele tempo, tirou seu tempo de lazer, seu tempo com a família, seu tempo com Deus, enfim. Separou seu tempo do trabalho, pronto. Organiza, faz aquele seu cronograma. Concurso público, matéria, é esse o conteúdo, é esse o tempo que eu tenho, vou me dedicar a isso. Não fique, claro, fanático só nisso. Tem equilíbrio, descanse, relaxe a mente, mas também não relaxe tanto, porque senão entra na zona de conforto. Bem, vamos então começar do começo, o início de tudo. Definição de frase, oração e período. Existem 2 tipos de frases: frases verbais e frases nominais. As frases nominais são aquelas que não têm verbo, simples. Frases verbais são aquelas que têm verbo. Exemplo de frase nominal: cadeira amarela. Socorro. Socorro é uma frase, é uma palavra. 3 meninas inteligentes. Pronto, são frases que não têm verbos. Exemplo de frase verbal. E aí pode ser verbo de ligação, pode ser verbo de ação e pode ser verbo de fenômeno da natureza, beleza? Vamos lá, frase verbal: João é inteligente, verbo de ligação. Verbo de ação: João jogou futebol. E fenômeno da natureza: choveu bastante. Frases verbais. Frase verbal é também chamada de oração. Então, falou em oração, falou em frase com verbo. Coloque isso na cabeça. Frase nominal, não tem verbo. Frase verbal, tem verbo. Frase verbal, sinônimo de oração. Então, quando vê lá no enunciado, lá no concurso, no vestibular, nas questões, na oração abaixo, frase que tem verbo. Já vai ficar a dica. A gente sempre começa a função sintática procurando o verbo. O verbo é a palavra mais importante da oração, do período composto. O verbo é a palavra que traz ação, e o mundo é feito de ação. No princípio era o verbo. E o verbo é o quê? A palavra. Com a palavra tudo se criou. Olha só, o verbo é ação. Não existe vida sem ação. Não existe vida, linguagem sem ação, sem verbo. Depois do verbo vem o substantivo, porque é substância. Substantivo vem da filosofia, vem do grego, que significa substância. Tudo que tem forma, tudo que tem conceito, que eu consigo nomear, é uma substância, é um substantivo, é algo substancial. Beleza? Então, frase, oração e período. E o que é período? Período é o conjunto de orações. Mas sabe, se a frase só tiver um verbo, se a frase verbal, for constituída de um verbo apenas, for apenas uma oração, período simples. Só tem um verbo, uma oração, período simples. Se tiver mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração, período composto. Então, aqui mora um grande segredo. Período simples: sujeito, verbo, complemento e adjuntos. No caso, adjunto adverbial no final da frase.
Essa é a estrutura da frase, né? A estrutura da oração na língua portuguesa, a estrutura básica: sujeito, verbo, complemento. João jogou futebol. Maria chamou Pedro. O pássaro bicou o gavião. Sujeito, verbo, complemento. E, facultativamente, um adjunto adverbial. João pintou o quadro ontem à noite em casa. 3 adjuntos adverbiais: ontem, à noite e em casa. Beleza? Então, falou em estrutura de oração, sujeito, verbo, complemento. Sempre vai ser assim? Não. Cheguei cansado. Veio o sujeito oculto, não apareceu. Choveu ontem à noite, oração sem sujeito. Então, existem variações. A bola, João chutou. A bola, objeto direto, veio antes. Eu posso fazer alterações na estrutura. Língua é estrutura. Imagina blocos de Lego. Sujeito é um bloco, verbo outro bloco, complemento outro bloco, adjunto outro bloco. Eu posso ficar brincando de mudar. A zebra foi mordida por João. A zebra, um bloco, foi mordida, um bloco, por João, um bloco. No zoológico, outro bloco. No zoológico, a zebra foi mordida por João. No zoológico, foi mordida a zebra por João. Beleza? O que importa é entender esse conceito aí de estrutura, de construções. O nome disso é uma teoria linguística chamada gramática de construções. A nossa língua ela é feita de blocos. Bom, André construiu a parede. Construiu a parede, André. Mesmo que esteja em ordem contrária, né, esteja alterada a ordem, a gente consegue entender pelo sentido de agente, de paciente, que é o João que constrói. João, ontem, seu irmão machucou. João, sujeito, ontem, advérbio, seu irmão, objeto direto, machucou, verbo. Troquei a ordem de objeto com verbo. Não tem problema. É esse o segredo de uma análise sintática. Você vai identificar o verbo e identificar quem é o agente da ação, quem é o paciente da ação, quem age e quem sofre a ação do verbo, beleza? Esse é o caso padrão. Existem aí algumas variações, no caso de verbo, sentido passivo, enfim, verbo de ligação, oração sem sujeito, mas basicamente é isso. Procurou o verbo, procurou o sujeito e procurou o complemento. Achou sujeito, complemento, você vai identificar naturalmente os adjuntos. Frase, conjunto de palavras que trazem sentido. Frase nominal, não tem verbo. Frase verbal, tem verbo. Oração é o sinônimo de frase verbal. Oração é frase que tem verbo. Período, conjunto de orações. Período simples, uma oração. Período composto, mais de uma oração. Período composto é ligado por conectivos, seja pronome relativo, seja conjunção integrante, seja conjunção subordinativa, seja conjunção coordenativa. Ou pode ser separado por vírgula sem conjunção nenhuma, no caso de orações coordenadas, beleza? Muita informação? Sim. Essa é a ideia, mostrar para vocês o mapa geral, o aparato geral. Né? Quando a gente vai procurar um tesouro, a gente primeiro procura um mapa. Dentro do mapa a gente identifica as regiões, os lugares e vai traçando o caminho. Eu não consigo falar para você sobre a geografia do Azerbaijão se eu não souber, não tiver com o mapa na mão, identificar onde é o Azerbaijão no mapa mundi. Já uma vez que eu sei identificar, Azerbaijão aqui dentro desse continente, nessa região que tem essas características, pronto, eu já consigo ter uma ideia da geografia. Mesma coisa com a língua portuguesa. Para a gente conseguir definir bem alguns conteúdos, a gente precisa ver o geral, o panorama geral. Bom, vamos lá. Então tem aqui período. Período dividido em período simples, período composto. Período composto pode ser por coordenação e por subordinação. Por subordinação pode ser adjetiva, adverbial e substantiva. Período composto forma orações coordenadas, orações subordinadas. Classificação: subordinada adjetiva, subordinada adverbial, subordinada substantiva. O nosso foco não é oração coordenada, não é oração subordinada adjetiva, não é oração subordinada adverbial. Nosso foco hoje é oração subordinada substantiva.
e por que ela tem esse nome? A gente vai ver já já. As classificações são subjetiva, predicativa, objetiva direta, indireta, completiva nominal, positiva e agente da passiva. Bem, agora você já consegue entender mais ou menos como que é feita aquela construção imensa do nome. Oração, já que é um período. Subordinada, já que é um período composto por subordinação. Substantiva, que é um tipo da subordinada. E uma dessas classificações, subjetiva, predicativa e por aí vai. Oração, subordinada, substantiva, objetiva e indireta. E se for reduzida, reduzida de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Parece impossível, mas não é. Memoriza esse mapa aqui na sua mente. Memoriza mesmo. Vai te ajudar bastante, vai te adiantar muito. Item. Sintaxe no período simples. Para falar de sintaxe no período composto, a gente tem que dominar a sintaxe no período simples. Vamos dar uma relembrada rápida em algumas funções sintáticas. Bom, isso aqui é um pré-requisito. Não tem como a gente voltar tanto para explicar um por um. A gente vai ver aqui alguns exemplos, mas é necessário que você em casa se debruce, corra atrás, manda em comentário, manda um WhatsApp, manda e-mail, me procura aí que a gente pode te ajudar da melhor maneira possível, beleza? Bem, você está gostando do vídeo? Dá um curtir aí, se inscreve no canal, compartilha aí para os seus contatos, que vai ajudar muita gente a ser beneficiada. Porque esse tipo de conteúdo aqui é difícil você encontrar dessa forma que eu estou passando, de forma bem mastigadinha, com esse panorama geral, de forma bem didática, bem clara, beleza? Bom, vamos lá. Existem aproximadamente, total aí algumas discussões, mas vamos colocar aí 12 funções sintáticas da gramática. Peguei aqui algumas, vou pegar 7. Sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e agente da passiva, certo? Bem, vamos relembrar aqui com alguns exemplos essas funções sintáticas. Sujeito, Fábio sorri bastante. Sujeito, Fábio, predicado, sorri bastante. Nossos 3 primos, sujeito, jogarão futebol, predicado. Meu cachorro diamante, sujeito, é inteligente, predicado. Carla, sujeito, foi elogiada, predicado, pela banca, predicado. Elogiaram-se, predicado, todos os participantes, sujeito. São estruturas distintas de sujeito. Verbo de ação, sorrir, verbo intransitivo. Jogarão, verbo transitivo direto, futebol, complemento, objeto direto. Verbo ser na terceira pessoa do singular do presente no indicativo. Verbo de ligação, inteligente, predicativo. Foi elogiada pela banca. Isso aqui é uma estrutura de voz passiva analítica. Verbo ser mais particípio com o agente da passiva. Elogiaram-se todos os participantes. Voz passiva sintética, porque tem um verbo transitivo direto com uma partícula passivadora e um substantivo sem preposição concordando com o verbo e podendo ser alterada, todos os participantes podendo ser invertida essa ordem da estrutura. Todos os participantes foram elogiados. Consigo passar para a voz passiva analítica. Bem, isso aqui é um pré-requisito, porque período composto, para a gente conseguir classificar a estrutura do período composto, a gente vai pegar essa estrutura aqui no período simples e vai colocar verbos onde tem, por exemplo, o sujeito, que aí esse sujeito vai se transformar em uma oração. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. O sujeito do período simples se transforma em uma oração, vira um período composto. Predicativo. Predicativo é aquela função sintática que é uma característica, uma especificação dentro do predicado se referindo ao sujeito, predicativo do sujeito. A essência, sujeito, é verbo de ligação, o amor ao próximo, predicativo. O segredo, sujeito, é verbo de ligação, a esperança, predicativo. A morte se tornou vida, ele permanece o alfa e o ômega. Ficou exausto após a guerra. Neste caso aqui, sujeito oculto, verbo ficar, verbo de ligação, exausto é o adjetivo, classe gramatical, então predicativo do sujeito. Bem, estrutura básica, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. É a estrutura do predicado nominal. Então vamos lá, continuando. Objeto direto é o complemento do verbo, complemento sem preposição. Fábio ama alguém, sua esposa, objeto direto. Elogiaram Fábio, verbo transitivo direto, sujeito indeterminado, Fábio, objeto direto.
Choveu uma chuva intensa, objeto direto interno. Choveu, verbo fenômeno na natureza. O objeto direto é um radical ou possui ideia idêntica ao do verbo, objeto direto interno. Louvemos a Deus, quem louva, louva alguém. Objeto direto, no caso aqui, como é nome de divindade, pode ser preposicionado. Então aqui é um objeto direto preposicionado, sim, existe isso. Pôr do sol, eu o admiro muito. E eu, sujeito, admiro alguma coisa, admiro isto, admiro o, pronome bíblico átono, retomando a palavra pôr do sol. Bem, isso aqui é um objeto direto pleonástico, é quando o objeto direto ele retoma o objeto direto anteriormente citado, beleza? Bem, objeto indireto, lembro-me de você. Quem se lembra de alguma coisa, objeto indireto. Antonieta gosta de chocolate, objeto indireto. Anseio, quem anseia, anseia por alguma coisa, pela aprovação, objeto indireto. Assistir, no sentido de ver, quem assiste, assiste a alguma coisa, objeto indireto, a vitória do Flamengo. Complemento nominal, termo preposicionado que completa o sentido de um advérbio, de um adjetivo ou de um substantivo abstrato, sendo paciente. Fábio não tem medo de barata. De barata tem um preposicionado ligado ao adjetivo medo, complemento nominal. Meu amor por você. Por você, termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato, sendo o paciente, sendo o alvo do amor. Se fosse a gente, seria adjunto adnominal. Sou fiel a ela. A ela tem um preposicionado ligado ao adjetivo, complemento nominal, adjetivo fiel. Moro perto do trabalho. Do trabalho tem um preposicionado ligado ao advérbio perto, complemento nominal. Agiu favoravelmente a nós tem um preposicionado ligado ao advérbio favoravelmente, complemento nominal. Aposto, o que é aposto? Substantivo que explica, retoma um substantivo anterior. Fábio, meu grande amigo, repare que não tem verbo aqui. Amigo é um substantivo que explica quem é Fábio. Meu grande amigo, aposto. Fábio, meu primo do Maranhão, o especialista em biologia, o especialista retoma primo, está explicando quem é primo. Repare que não tem verbo, é um substantivo explicando outro substantivo. Perdão, este nobre sentimento, sentimento explica o que é o substantivo perdão. Aposto, dica de aposto, separado por vírgula, sempre separado por vírgula, com exceção de um aposto, a gente vai ver lá no final. Deus me deu 3 presentes, 2 pontos, minha família, meus amigos e minha esposa. Família, amigos e esposa enumera o substantivo presente, é chamado de aposto enumerativo, vem geralmente separado por 2 pontos. Sonhos, lutas e conquistas. Isso nos móveis, isso retoma sonhos, lutas, conquistas, é um aposto resumitivo. Tenho 2 conselhos, um para Carlos e um para você. Aposto distributivo, um para Carlos e um para você, retoma a palavra, o substantivo conselhos. Pode vir separado por vírgula ou por 2 pontos. Bem, agora o último. O faraó Ramsés II teve um grande reinado. Quando o nome ele explica um nome anterior, mas há uma relação de personificação e de identidade, aí é chamado de aposto especificativo. Por quê? Porque Ramsés II é o faraó. É a mesma coisa que eu falar aqui. O prefeito Joaquim Cabral, sei nem se existe prefeito, vamos supor que exista. Joaquim Cabral está especificando quem é esse prefeito. A rainha Elizabeth II, o jogador de futebol Maradona. Maradona está retomando o substantivo, está especificando qual jogador de futebol. Aposto especificativo. Este é o único que não precisa vir separado por vírgula, beleza? Agente da passiva é o termo preposicionado que funciona como termo que realmente pratica ação em uma voz passiva analítica. O que é uma voz passiva? Voz passiva analítica, quando tem um substantivo sendo o paciente da ação, tem uma locução verbal constituída de verbo auxiliar ser mais um verbo principal no particípio e tem o agente da passiva. Oculto ou não, o que importa é que caiba, que tenha esse espaço, nesse slot para a semântica do agente da passiva. Fábio foi elogiado. Se parasse por aí, estaria bem, tranquilo, sem problema nenhum, porque cabe um por alguém no final. Se cabe um por alguém, é sinal de que cabe o sentido do agente da passiva. Fábio foi ser elogiado, particípio, pela banca, agente da passiva. O agente da passiva vem acompanhado pelas preposições pelo, pela, pelos, pelas, a, de, com e por. O jogo era esperado pelos fanáticos torcedores. Jogo, substantivo, sujeito.
Verbo de ligação ser, esperado particípio, pelos fanáticos torcedores, agente da passiva. O congresso, sujeito, será transmitido, ser mais particípio, por os diversos canais, agente da passiva. Estou sempre... Opa, aqui era para ficar estamos, né? Estou cercado ou estamos cercados. Foi uma falha aqui da concordância do verbo. Então, vamos supor, estou cercado de amigos. Verbo estar, particípio, de amigos, agente da passiva. Amigos me cercam. Bom, pode ser verbo também estar, não somente o verbo ser. Eras amado, ser mais particípio de teus pais, termo preposicionado, agente da passiva. Os pais amam. É o termo realmente da agente da passiva que de fato exerce a ação. A banca que elogia, os torcedores que esperam, os diversos canais que transmitem, os amigos que cercam, os pais que amam e os indígenas que povoam. O Brasil, termo paciente, sujeito paciente, era povoado, ser mais particípio de indígenas, o agente da passiva. Preposição de, preposição pela, ou pelo e preposição por. Continuando. Agora sim vem a parte interessante, que comece a mágica, que venha o período composto. Bem, classificação de oração subordinada substantiva. Primeira delas tem a ver com aquela primeira função sintática que nós vimos. Qual é? Sujeito. Vamos uma por uma, item por item. Sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, agente da passiva. Subjetiva. Seguindo essa estrutura, parece, verbo intransitivo. Parece que. Como que você vai identificar que a oração é subordinada substantiva? Conjunções que barra se. Conjunções que e se. O nome dessas conjunções é conjunção integrante. E como que eu sei que o que ou o se serão conjunções integrantes? Já que o que e o se são palavras que podem exercer diversas classes gramaticais. Bem, você vai trocar por isto ou disto. Você vai trocar pelos pronomes demonstrativos isto ou disto e variações preposicionadas. Como assim? Coloca o de, o em, o para, o com na frente do isto ou do isso, né? Disto, disso, daquilo, nisto, com isto, para isso, com isso. Coube uma preposição, qualquer preposição não tem problema. O que importa é que caiba o isso, o isto, o aquilo, não tem problema. Parece isto. Não coube? Só que olha só, você não vai trocar só o que nem o se pelo isto. A troca aqui não é só da conjunção. A troca aqui é da oração inteira. Repara, parece um verbo, sorri outro verbo. Dois verbos, duas frases verbais, duas orações, período composto. Consegui trocar o que por isto? Parece isto. Na verdade, troquei a oração inteira. Eu posso pegar essa segunda oração inteira e trocar por isto. Parece isto. Não dá para trocar? Não faz sentido? Trocar tudo por um pronome? Bem, quando eu consigo fazer isso, isso caracteriza uma conjunção integrante. Por que, Fábio? Porque esse isto, já que é um pronome, ele vai se caracterizar como uma das funções sintáticas, ele é apto a exercer uma das funções sintáticas que o substantivo exerce. O substantivo pode ser objeto direto, pode ser sujeito, pode ser complemento nominal se estiver preposicionado, pode ser agente da passiva se estiver preposicionado, pode ser predicativo. Por isso que ela se chama substantiva, porque a oração que está ligada à outra oração exerce uma função que um substantivo exerce. É uma oração sendo função sintática da outra oração. Vamos lá. Imagine que tem uma barra aqui. Parece barra que Fábio sorri. Identificou os verbos, você identifica as orações. Separa, divide uma oração para um lado, oração para o outro lado. Separou, opa, deu para trocar o que por isto, a oração que é iniciada pelo que por isto. Pega essa oração, deixa um pouquinho de lado, fica só com isto. Pega o isto
e ver qual é a função sintática que esse pronome isto está desempenhando na outra oração, na oração principal. A oração subordinada é a que é iniciada pelo conectivo. O conectivo aqui é o quê? A oração subordinada é essa, que é iniciada pelo conectivo. A outra oração que não é iniciada pelo conectivo se chama oração principal. Essa oração que é iniciada pelo conectivo, que é a oração subordinada, ela é uma função sintática da oração principal. Lembra? Fábio jogou futebol. Fábio é substantivo, é o sujeito. Futebol, outro substantivo, objeto direto. Cada um desses substantivos exerce uma função sintática. É a mesma coisa. No lugar do substantivo vai aparecer o quê? Uma oração. Agora, que oração é essa aqui? Parece que Fábio sorri. Parece isto. Bem, eu posso pegar esse isto e tentar encaixar da melhor maneira possível na oração. Como que ficaria mais lógico? Isto parece. Isto eu consigo colocar lá na frente do parece, na frente da oração principal. Isso caracteriza que essa oração, o isto, exerce a função de sujeito. Isto parece um verbo intransitivo. Bem, só que esse isto está em forma de oração, que Fábio sorri. Sorri é o verbo, Fábio é o sujeito de verbo sorrir. Então esse sujeito está em forma de oração. Posso chamar de sujeito oracional. No caso, como é ligado pelo conectivo, então oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque exerce a função sintática de sujeito da oração principal. Sabe-se isto. Verbo transitivo direto, partícula ser, partícula passivadora, e eu consigo trocar essa oração inteira aqui por isto, pronome isto. Isto é sabido. Isso aqui é uma estrutura de voz passiva sintética. Se eu sei que isso aqui é uma estrutura... lembra que eu estou falando dos pré-requisitos. Eu estou falando, parece que é muita coisa, muito difícil. Não é que é difícil. É que exige alguns pré-requisitos. É o que eu falei lá no início. Cai dentro dos pré-requisitos. Morfologia, classes gramaticais, função sintática no período simples. Que isso aqui vai ficar tranquilo. Isto é sabido. Voz passiva sintética. Quem faz o papel do isto? Que Fábio jogará futebol. É uma oração. Jogará verbo, Fábio sujeito, futebol, objeto direto. Essa oração é sujeito da oração principal. Essa oração é um sujeito paciente. Então, oração subordinada substantiva, subjetiva. Foi confirmado que Fábio é inteligente. Foi confirmado locução verbal, verbo de ligação. Duas orações, período composto. Foi confirmado isto. Eu posso pegar que Fábio é inteligente e substituir por isto. Isto foi confirmado e coloco lá na frente da oração. Para ficar mais bonitinho, na ordem lógica, sujeito, verbo, complemento. Isto foi confirmado. Eu sei então que esse isto é o sujeito paciente dessa estrutura de voz passiva analítica. Só que esse sujeito está aqui em forma de oração. Já que está em forma de oração, eu classifico essa oração iniciada pelo conectivo que, pela conjunção integrante que, como oração subordinada substantiva subjetiva. Elogiou-se isto, da mesma coisa, isto foi elogiado. Oração subordinada substantiva subjetiva. Conseguira, verbo, uma oração. Elogiou, outro verbo, outra oração. Lembra? Procura sempre o verbo. É um verbo, vai, outro verbo. Período composto. Período composto ligado pelo conectivo se. É um mistério. Isto. Consigo trocar essa oração inteira por isto. Se eu consigo trocar por isto, é sinal de que esse se é uma conjunção integrante. Qual é a função desse isto em relação à primeira oração? Eu pego esse isto e tento realocar da melhor maneira possível lá na oração principal. Como que ficaria? Isto é um mistério na ordem lógica, sujeito, verbo, complemento. Por isso que eu falei lá no início. Tenta sempre colocar na ordem lógica para ver se tem sentido. Se esse isto cabe lá na frente, é sinal de que esse isto é um sujeito. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque é uma oração que faz papel de sujeito em relação à oração principal. É verbo de ligação e mistério predicativo. Beleza? Se está gostando, curte aí, se inscreve e vamos lá. Tá cansativo? Tá pesado? Dá uma sacudida no corpo, se espreguiça aí, dá um sorriso
canta música, bate palma, se anima. É sério, porque isso o nosso cérebro ele cansa, o nosso cérebro cansa e às vezes é necessário a gente dar uma levantada, dar uma sacudida no corpo, beber um copo d'água para não dar aquele sono, não dar aquela dormida, beleza? Então vamos lá, ó. Beleza, acordou, se movimentou, acorda aí, sacode, ó. Sacode a cabeça, sacode o cabelo, põe uma música aí, dá uma pausa, conversa com alguém. Show? Tá de volta? Tá ligadão? Predicativa, então. Oração subordinada substantiva predicativa. A análise é a mesma. O que eu faço? Procuro os verbos das orações. Qual é o verbo que tem aí? Verbo ser, é, e verbo amar, ame. 2 verbos, 2 orações. 2 orações, período composto. Tá ligada pelo conectivo que. Tá ligado pelo conectivo que? Vamos ver se dá para trocar por isto, ou disto, ou naquilo, ou com isto. A essência é isto. Deu para trocar por isto. Eu pego essa oração inteira, que esse ano é o próximo, troco por isto e vejo qual a função sintática desse isto em relação à oração principal. A essência é. Então, a essência, sujeito, é verbo de ligação, ó. Ordem lógica, sujeito, verbo, complemento. No caso aí de um predicado nominal, né, que tem o verbo de ligação, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. É a ordem lógica do predicado nominal. Sujeito, VL, PS. Sujeito, VL, PS. Isto é o PS. Só que o isto está sendo representado por uma oração inteira. Se é uma oração com a função sintática de predicativo do sujeito da oração principal, oração subordinada substantiva predicativa. O segredo é isto. Ficou fácil demais agora. É um verbo de ligação, verbo ser. Tenhamos, verbo ter. 2 orações, período composto, separado pelo conectivo que. Consigo trocar esse conectivo que por um pronome isto. O segredo é isto. O segredo, sujeito, verbo de ligação é isto, predicativo do sujeito. Um predicativo do sujeito em forma de oração, que tenhamos esperança. Sujeito oculto, nós. Então é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Beleza? Continua. Objeto direto. Todos, sujeito, percebem, verbo. Que Fábio ama. Ama, verbo transitivo direto, sujeito Fábio, sua esposa, objeto direto de ama. 2 orações separadas pelo conectivo que. Todos percebem isto. Consigo trocar essa oração inteira por isto. E qual a função dessa oração em relação à oração principal? Todos, sujeito, percebem alguma coisa. Sujeito, verbo, complemento. Todos percebem isto. Todos percebem que. Esse que Fábio ama sua esposa é o objeto direto de percebem. Se está em forma de oração, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Simples. Falaram que Fábio é maneiro. Isso aqui é uma estrutura de sujeito indeterminado. Lembra? Pré-requisito. Tem que conhecer a estrutura do período simples, saber fazer função sintática no período simples, saber conhecer os tipos de sujeito no período simples. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente. Fábio tem que saber isso tudo? Sim, mas cara, como que eu vou saber isso? Estudando, correndo atrás. Correndo atrás do tempo perdido mesmo, não tem para onde correr não, é isso que tem que fazer. Por isso que eu nunca aprendi então o período composto. Por isso, não é difícil, é complemento do período simples, e período simples tem que saber morfologia, classes gramaticais. Estou dando o segredo que eu duvido que você já tenha visto dessa forma aí, até numa turma de curso preparatório mesmo, que é tudo muito corrido, o professor pega, taca a matéria e problema, não sabe qual é o conteúdo que o prévio que o aluno tem, o conhecimento que o aluno tem, se o aluno sabe período simples, se não sabe, ele simplesmente taca lá e problema do aluno. Na escola, então, muito menos. Beleza? Estou dando a dica, hein? Vimos, falaram que Fábio é maneiro, falaram isto, sujeito indeterminado, quem fala alguma coisa, sujeito indeterminado, verbo, isto é o complemento, objeto direto, não tem preposição, objeto direto em forma de oração, que Fábio é maneiro pra caraca mesmo. Vamos lá então, objeto direto em forma de oração, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vimos que choveu uma chuva intensa, vimos, sujeito oculto, nós,
Vimos, pré-requisito, tipo de sujeito. Quem vê, viu alguma coisa, verbo transitivo direto. E qual objeto direto? Isto. Quem está fazendo papel de isto? Que choveu uma chuva intensa. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Que, conjunção integrante. Ele perguntou se louvamos a Deus. Perguntou verbo, louvamos verbo. Se louvamos a Deus é a oração que funciona com objeto indireto de perguntou. Ele perguntou isto. O isto funciona com objeto direto de perguntou. Sujeito ele perguntou verbo, isto objeto direto. Quem pergunta, pergunta alguma coisa. Se louvamos a Deus, se conjunção integrante, louvamos a Deus. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Acho que muitos admiram o pôr do sol. Sujeito oculto, eu, verbo acho. Quem acha alguma coisa. Acho isto. Consigo trocar isso tudo por isto. Novamente, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Acho é um verbo, admiram um verbo. Muitos sujeitos admiram. Não sabia se você já tinha chegado. Não sabia isto. Eu, ou ele, né? No caso aqui eu, porque pode ser ele também. Ele, no sujeito aqui, fica duplo, vai depender do contexto. Pode ser ele, pode ser eu. Eu não sabia se você já tinha chegado. Ele não sabia se você já tinha chegado. Sujeito oculto, verbo saber. Quem sabe, sabe alguma coisa. Sujeito, verbo, complemento. E esse complemento é o quê? Um objeto direto, que é um complemento sem preposição. Se, conjunção integrante. Já tinha chegado, locução verbal. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Objeto indireto, quer dizer, objetiva indireta no caso, né? Lembro-me de quem estudou comigo. Lembro-me, sujeito oculto, eu me lembro. Quem se lembra de alguma coisa. Estudou verbo, lembro verbo, período composto. Quem se lembra disto. Deu para trocar por isto. Mas, Fábio, aí não está o isto não. Aí tem uma preposição, não tem problema. Pode ter preposição na frente de, com, para, em, não tem problema. O que importa é que dá para trocar por isto, disto, nisto, naquilo. Quem se lembra disto. Essa oração inteira é objeto indireto da primeira oração. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Agora já fica mais fácil, né? Agora já pode ir até mais rápido. Esqueci-me de que gosto de chocolate. Quem se esquece de alguma coisa. Eu, sujeito oculto, esqueci disto. Consegui trocar por isto. De que, conjunção integrante. Gosto é o segundo verbo do período composto. Segunda oração, oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Concordo com que você viaje conosco. Verbo concordar, verbo viajar, dois verbos, período composto, sujeito oculto eu. Eu concordo com isto. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Duvido de que você tenha assistido ao jogo do Flamengo. Duvido o verbo tenha assistido locução verbal. Duas orações, período composto. Duvido disso. Consegui trocar por isto. Ora é sinal de que esse aqui é a conjunção integrante. Se é a conjunção integrante, a segunda oração é uma oração subordinada, substantiva. Como é o objeto indireto da primeira oração? Objetiva, indireta. Tá fácil agora, não tá? Fala a verdade. Complemento nominal, mesma coisa. Tem um verbo. Aproxime, outro verbo, duas orações, período composto ligado pelo conectivo que, preposicionado. Agora vem a classificação de complemento nominal. Fábio não tem medo. Fábio, sujeito, tem verbo, medo, objeto direto. Medo é um substantivo abstrato. Quem tem medo de alguma coisa. Esse de alguma coisa está ligado à palavra medo, substantivo abstrato. E é paciente, sofre ação. Bem, medo disto. Conseguiu trocar o de que por disto? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Porque essa oração é um complemento nominal de medo, do substantivo medo. Lembrando, pré-requisito. Tem que saber classificar complemento nominal no período simples. Sou favorável a isto. Sou, verbo de ligação, eu, sujeito oculto, favorável é o predicativo do sujeito e tem como classe gramatical o adjetivo. Termo preposicionado ligado a adjetivo, complemento nominal. Favorável a isto. Consegui trocar por isto? Consegui. Conjunção integrante que? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Agiu favoravelmente a que todos continuássemos a viagem. Ele agiu, ele, sujeito oculto, agiu favoravelmente. Favoravelmente é o advérbio de modo.
No caso aqui, termo preposicionado ligado ao advérbio, complemento nominal. Esse termo preposicionado é uma oração inteira. Agiu favoravelmente a isto. Esse isto possui verbo, então uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, que, como são integrantes. Tá muito fácil. Aposto. Aposto aí é o único que não dá para trocar o que pelo isto. Mas a gente consegue aí já identificando a função sintática, identificando as duas, né, orações aí no período composto, e sabendo que existe oração subordinada substantiva apositiva, então a gente consegue aí identificar a segunda oração como aposto da primeira, beleza? Vamos lá, todo e sujeito conhecem meu desejo objeto direto. Que desejo é esse? Que perdoemos ao próximo. Que perdoemos ao próximo é uma oração, ó, tem verbo, período composto, é uma oração que está explicando o que é esse substantivo. Olha que legal, a primeira oração, a oração principal, tem sua sintaxe completa. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, objeto direto. Essa oração aqui, depois da vírgula, ela está explicando o substantivo, que perdoemos ao próximo. E como tem um verbo, então é uma oração, né, que faz papel de aposto. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Esse aqui aí é considerado uma partícula expletiva. Partícula de realce. De hoje espero só uma coisa, que meu primo do Maranhão chegue logo. Espero o verbo, chegue outro verbo. Duas orações, período composto. Função sintática da primeira oração. Eu, sujeito oculto, espero. Quem espera, espera uma coisa. Coisa, substantivo, né, é o objeto direto aí de esperar. E coisa é o substantivo que está sendo explicado pela oração que vem depois. Que coisa é essa? Que meu primo do Maranhão chegue logo. Então, essa oração inteira que está vindo depois, ela faz a função de aposto de uma palavra que pertence à primeira oração. Oração subordinada substantiva apositiva. Só me resta uma frase. Uma frase me resta. Uma frase resta a mim. Uma frase aqui, no caso, é o sujeito, beleza? Então, este que você não me decepcione, tem o verbo decepcione, está explicando esse substantivo frase, beleza? Então, também uma oração em forma de aposto, oração subordinada substantiva apositiva. Faço a Deus um pedido. Eu, sujeito oculto, faço a Deus, objeto indireto, um pedido, objeto direto. Então, verbo transitivo direto e indireto. E que pedido é esse? Pedido é um substantivo, no caso aqui, né, está sendo substantivado. E aí vem toda uma oração que está explicando o que é esse pedido. Que me ajude a preservar minha família, meus amigos e minha esposa. Então aí tem uma oração em forma de aposto, oração subordinada substantiva apositiva. Para finalizar, oração subordinada substantiva agente da passiva faz o papel de um agente da passiva. Olha a estrutura aí de agente de voz passiva analítica. Sujeito paciente Fábio foi elogiado ser mais particípio por agente da passiva. Por isto, por este, por alguém. Se cabe um por isto, beleza. Então é sinal de que é conjunção integrante. No caso aqui, a gente vai ver daqui a pouco que esse quem aí não é uma conjunção. A gente vai ver daqui a pouquinho qual é a classificação dele. Mas dá para identificar que o agente da passiva é composto por uma oração, já que tem o verbo esperado. Oração subordinada substantiva, agente da passiva. O jogo era esperado por quem torcia fanaticamente. O jogo, sujeito paciente, era esperado, locução verbal, ser mais particípio, por quem torcia fanaticamente, a gente da passiva em forma de oração, torcia, já que é um verbo. Oração subordinada, substantiva, agente da passiva. O congresso será transmitido por quantos canais quiserem comprar o direito de transmissão. O congresso, sujeito paciente, será transmitido, verbo ser mais particípio, por quantos canais quiserem comprar, locução verbal, então é agente da passiva em forma de oração. Oração subordinada, substantiva, agente da passiva. Estamos sempre cercados, nós, sujeito oculto, estamos, verbo de ligação, cercados, estamos cercados, verbo estar, mais o verbo principal no particípio, e aí isso caracteriza a voz passiva analítica, cercados de quem nos quer bem. De quem nos quer bem, a gente da passiva em forma de oração, porque tem o verbo quer. Oração subordinada substantiva, agente da passiva. Achou estranho que aqui na agente da passiva veio quem? Veio quantos? Bom, vamos para as observações. Seguinte, primeiras observações aí.
lá no início eu falei que e se são conjunções integrantes, mas às vezes as orações subordinadas substantivas podem vir introduzidas ou iniciadas não por que ou por ser, não por conjunções integrantes, mas por pronomes ou advérbios interrogativos. Isso ocorre em orações interrogativas indiretas. Exemplos desses pronomes e advérbios são esses aí, ó, quem, qual, quanto, onde, como, quando, porquê. Então vamos lá, eu vou ler essas frases aqui bem rapidinho, só para você ver o exemplo de quando aparecem esses advérbios ou pronomes, porque a análise nós já fizemos todas anteriormente. Questionava-se quando ele viajaria para Nova York. Questionava-se isto. A gente nunca sabia onde ele se encontrava. A gente nunca sabia isto. Quero saber quem te levará para casa. Quero saber isto. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Diga-me isto e te direi isto. Nunca me perguntei por que o Celso. Nunca me perguntei isto. Você não sabe quanto custou esse tênis. Você não sabe isto. Fale-me qual o seu nome completo, por favor. Fale-me isto. Vou perguntar como ele conseguiu isso tudo. Vou perguntar isto. Repare que todas as frases aqui são compostas de mais de uma oração. São períodos compostos. Questionava, viajaria. E aí, essa oração introduzida, né, pelo pronome ou pelo advérbio é uma função sintática da primeira oração. E aí vai ter as classificações. Bom, detalhe aí da agente da passiva. As orações que desempenham a função de agente da passiva começam por pronomes indefinidos. Quem, quantos, qualquer, outros, algum, enfim, os pronomes indefinidos e são antecedidos por e de. Isso aí está lá no Celso Cunha, na gramática do Celso Cunha. Olha aqui, quem, quantos, por e de, beleza? Continuando. É possível omitir as conjunções integrantes? Já está aqui que e se, mas sem ser o caso aí de haver um pronome ou um advérbio interrogativo, né, como nós vimos anteriormente. Neste caso aqui é omitir mesmo, não vir conjunção integrante. João quer você seja nosso amigo. Isso ocorre quando? Ocorre muito na linguagem jurídica, né? E o verbo da oração subordinada, ele deve estar no subjuntivo. Isso aí é um pré-requisito, também está nas principais gramáticas, Celso Cunha, Bechara. E isso ocorre muito por estilo, no meio jurídico, e também para evitar o chamado queísmo. O que é queísmo? É quando há excesso do que. Para não ficar aquele som de que. Por exemplo, João quer que. Isso pode ser considerado uma cacofonia, dependendo da frase, dependendo do texto, né, onde vem, dependendo da quantidade de queis que aparecem na frase. Então, para não falar João quer que, fala João quer você seja. Cabe o que aqui? João quer isto. Oração subordinada substantiva, objetiva direta, sem problema nenhum, só não vai ter a conjunção integrante. O juiz requer, absolva o acusado. Isso aqui é uma linguagem jurídica, às vezes aparece isso aqui na linguagem jurídica, nas leis, enfim, nos decretos. O juiz requer que absolva o acusado. O juiz requer absolva o acusado. É questão de estilo, não é obrigado, é simplesmente estilo. Pedro afirmou que lamenta que a menina seja errada. Olha como que fica com muitos queis. Pedro afirmou que lamenta que a menina seja a errada na história. Pedro afirmou que lamenta a menina seja errada na história. Pronto, posso tirar o que fica mais leve, fica mais suave, por questão de estilo, de eufonia, ou seja, uma boa audição, um bom som, a frase soar bem no ouvido, eu posso tirar esse aqui. Pedro afirmou que lamenta isto, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, sem a conjunção integrante. Bem, estamos quase terminando. Agora a parte mais importante de oração subordinada substantiva é quando ela é reduzida. Esse nome assusta muita gente. Bom, fica mais fácil na substantiva porque as orações substantivas só podem ser reduzidas de infinitivo. Fábio, o que é infinitivo? Bom, você vai ter que ter o pré-requisito. Lembra que eu falei morfologia, verbo, saber o que é o verbo, saber quais são os modos verbais, os tempos verbais, quais são as formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Bom, e o que é uma forma reduzida da oração? É quando eu tiro o conectivo e a flexão do verbo. O verbo vai ficar assim, então, no infinitivo. Por isso que é reduzida, porque ela perde. A oração subordinada, ela perde conjunção e perde flexão. Surpreendeu-me ele ter conseguido o prêmio. Surpreendeu o verbo, ter conseguido locução verbal. Surpreendeu-me isto. No caso aqui, isto me surpreendeu. Oração subordinada substantiva subjetiva. Eu posso colocar um que e flexionar o verbo.
Surpreendeu-me que ele tenha conseguido o prêmio. Cabe um que, surpreendeu-me que, e aí quando eu coloco o que, o verbo ter naturalmente se flexiona. Surpreendeu-me que ele tenha, porque isso vai para o subjuntivo, ó, que ele tenha conseguido, vai ser flexionado de acordo com o sujeito. Como não tem o que, perde a característica do subjuntivo. O verbo fica no infinitivo. Surpreendeu-me ele ter. Qual é a classificação? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ué, a mesma coisa, só que agora vai entrar esse outro sobrenome. Reduzida de infinitivo. Só isso que acrescenta. Ela perde e acrescenta. Perde conjunção e flexão e ganha sobrenome. Amar é padecer no paraíso. Amar verbo, padecer verbo. Amar sujeito é verbo de ligação, padecer no paraíso, predicativo do sujeito em forma de oração. Oração subordinada, substantiva, predicativa. No caso aí não tem conectivo, né? E o verbo está no infinitivo. Então, reduzida de infinitivo. Eu adoraria você estar com a gente. Eu adorava você estar com a gente todo fim de semana. Eu adorava quando você estava. Ó, lembra aqui, cabe o quando. Eu adorava isto, saiu o quando e o verbo, né, estar, perdeu a flexão. Eu adorava quando você estava com a gente. Saiu o estava, ficou o estar. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Quem resiste a isto? Resiste verbo, apreciar outro verbo. Quem resiste a apreciar a criação? Quem resiste, resiste a alguma coisa. Objeto direto. Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Saiu a conjunção que, né? E ficou um verbo aí no infinitivo. Estou certo de caminhar em direção ao voo. Certo, verbo de ligação. Estou certo é o adjetivo, funciona como predicativo. Certo de que, termo preposicionado ligado ao adjetivo, complemento nominal. Sai a conjunção, caminhar, perde a flexão, fica no infinitivo. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. Temos duas alternativas, 2 pontos. Reconhecer seus feitos ou ignorar sua existência. Bom, temos duas alternativas substantivo. Reconhecer e ignorar, duas orações que estão explicando, na verdade estão distribuindo esse substantivo alternativo, aposto distributivo. Então, oração subordinada, são duas orações, né? Oração subordinada substantiva apositiva reduzida de infinitivo. Beleza? Bom, para finalizar de vez agora, oração justaposta. Bom, oração justaposta é quando tem orações subordinadas, mas o verbo não está numa das formas nominais, não está no infinitivo e não há conectivo. Ela está justaposta, está simplesmente do lado. Quem tudo quer, tudo perde. Eu posso pegar esse quem e substituir por isto. Isto tudo perde, né? Ou ele tudo perde. Então, uma oração que tem aí não está na forma nominal, então não é reduzida e também não tem conectivo. Quem anda com porco, farelo come ou come farelo. Duas orações, também não tem conectivo e o verbo não está no infinitivo, anda e come. Então, orações justapostas. Este farelo come, este come farelo. Por isso que é uma substantiva, porque exerce a função sintática de sujeito. Continuei pensando, 2 pontos, ele talvez morrerá. Continuei pensando isto, exerce a função de objeto direto. Sim, mesmo com 2 pontos, isso pode ocorrer. Não tem o conectivo que, continuei pensando que, e também o verbo não está no infinitivo, está, morrerá no futuro do presente. Dei-lhe uma surpresa, abri meu coração. Abrir meu coração é uma oração que está explicando surpresa. No caso, não tem conectivo que e o verbo não está no infinitivo. Então, oração justaposta, oração subordinada substantiva apositiva. Ela sempre dizia isto, o objeto direto novamente. Como não tem conectivo, está separado por 2 pontos e também o verbo não está no infinitivo, está no futuro do pretérito, oração justaposta. Bom, é muita coisa? Sim, é muita coisa. Só que não é tão difícil quanto parece. É muita informação, muita nomenclatura, classificações grandes, só que tudo tem seu pré-requisito. Começa a construir lá desde a raiz. Vai da raiz, constrói o tronco, faz os galhos, faz as folhas, que os frutos chegarão. Classes gramaticais, função estática no período simples, e aí você vai chegar nessa parte aqui, aí ó. Se gostou, curte aí o vídeo, se inscreve no canal,
para mais conteúdo de qualidade como esse, que não é por aí, você não encontra por aí em qualquer lugar, não é qualquer professor que passa dessa forma, bem explicadinho, bem didático, com bastante exemplo. Então, gente, grande abraço aí para vocês, ótimos estudos, Deus abençoe vocês aí, as provas de vocês futuras, os estudos de vocês, e a gente se vê futuramente em mais vídeos. Valeu, grande abraço.